A graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta aula nós trataremos especificamente das cartas, destacando os temas e alguns versículos que dão fundamento justamente a esse entendimento de que o apóstolo, ao escrever a carta, ele pretendia atender a alguma necessidade ou solucionar algum problema, dar alguma direção. Que é na realidade o tema central ou o assunto que ele está tratando ao escrever aquela carta. Então nós vamos seguir na ordem que está na Bíblia Sagrada, embora, como nós já nos referimos, não é a ordem cronológica das cartas, mas vamos seguir aquilo que está na Bíblia Sagrada. Então iniciaremos com a carta aos Romanos, então carta de Paulo à igreja em Roma, e nós podemos destacar ali alguns temas principais e que eles vão se conectar, que é a natureza fundamental da obra de Cristo. Paulo pretendia mostrar os fundamentos da fé aos romanos e a base da posição do homem perante o seu Criador. Então, esses temas, eles são definidos por análises teológicas. Então, os teólogos, ao ler as cartas, eles chegam a essa determinada conclusão. Então, os temas, eles podem sim ter algumas variações, porém, eles têm aí uma proximidade, porque os temas eles podem variar muitas vezes em palavras, como é dito, mas na essência não há variação assim significativa. Então, a partir desses temas centrais, nós podemos ler alguns versículos e ter essa compreensão acerca da mensagem ou do propósito daquela carta. Então, quando nós lemos que Paulo pretendia mostrar os fundamentos da fé aos cristãos, nós lemos aqui que o que Paulo está ensinando na carta, ou trazendo de ensinamento na carta, é o Evangelho de Cristo. Porque Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, aqui há a fundamentação, a verdadeira fé que Paulo está ensinando aos romanos, que devemos nos lembrar, eles têm aí uma herança pagã, e também alguns judeus que viviam lá em Roma também receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Então, olha como também o tema da nossa condição diante de Deus, ele aparece em Romanos 3:23, quando Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Paulo está dando fundamentação ao ensino do Evangelho de Jesus Cristo, que fala da salvação, que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Então, Paulo está ensinando aí esses fundamentos da fé à igreja de Roma. Romanos 6:23, Paulo também diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui nós temos a condição do homem e o agir de Deus diante dessa condição, operando a salvação em favor deste homem pecador. Então, a carta aos Romanos é a carta em que Paulo trata da justificação pela fé, exclusivamente pela fé, e ele dá essa fundamentação, podemos dizer assim, teórica, da mensagem do Evangelho, do ministério de Jesus, daquilo que ele aprendeu, dos ensinamentos de Jesus ou dos relatos acerca do ministério de Jesus. Na carta aos Coríntios, nós temos ali dois temas, e aí nós vamos pensar, dois temas, um relacionado à primeira carta e o outro relacionado à segunda carta. Então, na primeira carta, nós temos ali Paulo escrevendo para corrigir problemas da igreja e ensinar a viver em santidade. Olha como o contexto que me referi na primeira aula afeta a igreja. Muitas vezes penetra no ambiente da igreja. A igreja passa, muitas vezes, a
absorver certos comportamentos e a praticá-los, não fazendo distinção, né, entre aquilo que é vontade do Senhor e aquilo que era prática mundana. Então, Paulo escreve para corrigir problemas, e um desses problemas nós vamos ver que é justamente a questão dos partidarismos que existia lá entre os irmãos coríntios, lá da igreja de Corinto. Além de outros problemas de nível moral, de relacionamentos entre cristãos, que nós vamos destacar logo em seguida. Na segunda carta aos Coríntios, nós temos ali Paulo fazendo a sua defesa e apresentando, né, a autoridade, né, que ele dizia, né, que vinha do Senhor Jesus, porque ele foi escolhido pelo Senhor Jesus. Então, diante de críticas, diante de contestações ao seu ministério, de pessoas que estavam, né, ensinando lá em Corinto, e muitas vezes lançando dúvidas sobre o ministério apostólico de Paulo, Paulo escreve essa segunda carta fazendo uma defesa e mostrando, né, que a autoridade do seu ministério, né, vinha do Senhor. Então, olha alguns destaques que conectam com os temas que nós nos referimos. Então, 1 Coríntios 1, 11 a 13, nós temos aqui os cristãos debatendo partidarismo na igreja. Um dizendo que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, e até um que dizia que era de Cristo. Então, eram como grupos na igreja buscando ali, né, formar como que partidos, facções. E Paulo escreve: foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram batizados vocês em nome de Paulo? Ou alguém foi batizado em nome de Paulo? Então Paulo está escrevendo para corrigir um erro entre eles, de buscar por meio de identificação com determinados líderes, formar aí grupos e aí, obviamente, trazer separação, problemas, né, de separação na igreja. Observe que Paulo diz, no que diz respeito à vida em santidade, ao padrão que Deus espera do cristão, que Paulo está escrevendo. Então, Corinto, né, é uma cidade muito importante. É uma cidade onde, né, muitas pessoas circulavam de muitos lugares, havia crenças em vários deuses, as práticas, a imoralidade era grande na cidade, a idolatria. Então, Paulo escreve: olha, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, olha só, Paulo está mostrando, isso não faz mais parte do contexto da igreja. O padrão da igreja agora é de separação do mundo. Então, Paulo está ensinando para corrigir aqueles que ainda, né, estavam inclinados a essas práticas que não agradavam o Senhor. E aí, na primeira carta, né, aos Coríntios 12, Paulo fala acerca da unidade que há no corpo de Cristo. Aquela divisão que eles estavam querendo, né, introduzir na igreja, Paulo diz: assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então não cabe divisão, não cabe partidarismo, como no cenário político. Na igreja do Senhor há unidade. Convém destacar também, ainda, né, como assunto tratado na primeira carta, que é o ensinamento sobre a ressurreição. Muitos ali estavam duvidando que de fato fosse uma doutrina bíblica, né, uma doutrina bíblica que as pessoas, né, pudessem crer. Então, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, diante da dúvida, da descrença em relação à doutrina da ressurreição, Paulo fala que se a ressurreição não existe, é vã a nossa fé. E assim Paulo está corrigindo erros doutrinários de comportamentos no meio da igreja. Na segunda carta, que tem a questão relacionada à defesa apostólica do seu ministério, Paulo diz já no início: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Aqui está reticência, você está vendo aí na imagem, reticências, mas é ponto. Paulo diz: olha, quem está duvidando, na realidade, não sabe de nada, porque eu sou apóstolo de Cristo. Ele pode até dizer: Cristo veio até mim e me escolheu.
mesmo quando eu estava a ponto de ir perseguir os cristãos lá em Damasco. E na segunda carta, ainda no capítulo 4, versículo 1, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, Paulo está falando, é pela misericórdia de Deus que ele tem esse ministério. E aí nós vemos Paulo falando, no capítulo 11 de segunda carta, toda uma síntese do que ele vivenciou, de todo o sofrimento, todas as lutas, perseguições que ele enfrentou durante o seu ministério. E isso validando aquilo que Cristo permitiu a ele vivenciar, até cumprindo o que Jesus falou acerca do que ele sofreria durante o ministério. Confirmando de fato que Paulo viveu todo esse sofrimento. Na carta aos Gálatas, como nós já nos referimos, uma região ali da Ásia, que na atual Turquia, nós temos ali temas centrais: a justificação pela graça e a finalidade do Evangelho. Gálatas e Romanos têm algumas conexões bem interessantes, porque Paulo também enfatiza esse aspecto da justificação pela graça. Paulo, escrevendo no capítulo 1, versículo 8, fala que ele ficou admirado porque os Gálatas tinham recebido o Evangelho pela graça, mas agora estavam querendo acrescentar, por influência de judaizantes, pessoas inclinadas ainda ao judaísmo, trazer para dentro da igreja a compreensão de que não bastava crer no Senhor Jesus, precisava também ter ali alguns rituais, seguir algumas liturgias da antiga aliança, como a circuncisão, guardar dias santos e festas, etc. Então Paulo está falando, olha, vocês receberam o Evangelho e aí rapidamente estão deixando de crer de fato no que é o Evangelho. Então Paulo está trazendo essa mensagem aí de advertência, inclusive dizendo que se alguém traz um outro evangelho, este deve ser considerado maldito, porque nem ele, nem um anjo poderia fazer isso, trazer um novo evangelho. Aos Gálatas, escrevendo no capítulo 2, versículo 16, Paulo fala: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, é apenas pela graça, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Então Paulo corrige aí esse engano de que pode se associar à lei, aquilo que vem apenas pela fé, como se o homem pudesse dar uma ajudinha a Deus na salvação. Escrevendo a igreja em Éfeso, nós temos ali o tema central, a unidade da igreja, e dentro dessa perspectiva de unidade da igreja, judeus e gentios são um. Então, uma vez que é unidade, não há ali no seio da igreja, não pode haver divisões entre judeus, gentios, bárbaro, servo, livre, homem e mulher. Então, todos são um em Cristo. E é isso que a carta aos Efésios, Paulo enfatiza, trazendo esse ensinamento. Um texto muito conhecido, que é Efésios 2, 8 a 10, Paulo fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Em Efésios 4, 4 até 7, Paulo fala que há um só corpo, um só espírito. Observe aqui a conexão com o tema central, a unidade da igreja. Há um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Então, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então, nesse sentido, essas particularidades de ser judeu ou ser gentil não faz diferença, porque o que faz diferença é realmente crer no Senhor Jesus. Na carta aos Filipenses, nós temos ali um entendimento de que se trata de uma carta missionária, uma vez que a igreja de Filipos era uma igreja cooperadora do ministério apostólico de Paulo. Nós sabemos pelo livro de Atos que Paulo trabalhava, ele angariava os recursos para se manter, mas em nenhum momento Paulo diz que a igreja incorre em erro se poder custear despesas ou
abençoar, né, como nós falamos hoje, abençoar o ministério, ofertando, né, contribuindo financeiramente. Tanto que essa carta aos Filipenses é considerada carta missionária em função disso, pela igreja de Filipos, cooperar financeiramente com o ministério apostólico. E na carta, em função dessa disposição do coração dos filipenses, nós vemos ali a generosidade dos cristãos. Paulo destaca isso na carta também. E essa carta, que também é intitulada, né, Carta da Alegria, uma carta escrita, né, na prisão, é uma carta onde há assim, uma grande quantidade de expressões em que Paulo fala que nós devemos nos alegrar no Senhor. Então, para conectar a passagem bíblica com a mensagem central, Filipenses 1, 4 e 5, Paulo fala: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, olha só que interessante as palavras de Paulo. Cooperando com o ministério de Paulo, Paulo é um pregador do Evangelho, missionário de Cristo, eles estão cooperando com o Evangelho, ou seja, cooperando com Deus para que o Evangelho alcance as nações. Então, essa cooperação aqui é cooperação financeira, não apenas em oração. Filipenses 2,18, Paulo fala: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Filipenses 4,4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, carta da alegria. Olha que é muito interessante, né? Paulo preso, pode-se dizer, humanamente falando, com muitas razões de estar triste, abatido, murmurando, mas é uma carta onde ele mais expressa a alegria e pede aos cristãos que estão em liberdade física viverem também a alegria, que é a alegria que só o Senhor Jesus pode nos conceder. E antes de nós prosseguirmos a carta aos Colossenses, nós compartilharemos também com você materiais, comentários bíblicos para você aprofundar no conhecimento de cada carta. Lembrando que o nosso estudo ele é introdutório, então nós trazemos aí questões mais gerais das cartas, de modo que você pode, desejando aprofundar, e é importante que você faça isso, você pode buscar nos comentários, buscar mais detalhes e aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor. Na carta aos Colossenses, nós temos ali o tema central: a divindade e plena suficiência de Cristo. Isso fica evidente, né? Logo no primeiro capítulo, né, versículo 13 até o versículo 20, Paulo fala, né, acerca, né, de Cristo como sendo a imagem do Deus invisível, que nele foram criadas todas as coisas, como João escrevendo, né, lá no Evangelho: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e que nele foram criadas todas as coisas. Paulo também traz esse entendimento aqui, escrevendo aos Colossenses. E lembra que eu falei do gnosticismo? Lá em Colossos, essa ideia, né, gnóstica, né, que estava ligado muitas vezes a um conhecimento que era um conhecimento restrito a poucos e que poucos conseguiam chegar a ele, e que estava ligado à compreensão, por exemplo, dos astros, muitas vezes à veneração e adoração dos astros. Nesse cenário de engano, Paulo traz para a igreja de Colossos o verdadeiro conhecimento, que é Cristo. Nele, né, está a plenitude de todo conhecimento. É o que Paulo vai escrever à igreja, corrigindo aí essa influência, né, desse movimento, que pode-se dizer, né, não religioso, mas essa corrente de pensamento religioso e filosófico, uma mistura, chamado gnosticismo. Colossenses 2, 9 e 10, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam plenitude. Então, este ensinamento acerca da divindade e suficiência em Cristo Jesus. Nós chegamos à carta aos Tessalonicenses, que tem temas, tanto a primeira quanto a segunda, temas similares, embora na segunda Paulo está trazendo, digamos, respondendo a novos questionamentos acerca de um tema, que é a segunda vinda do Senhor, que é promessa de Deus voltar. E nessa carta Paulo está corrigindo aí alguns erros, alguns entendimentos acerca da vinda do Senhor e como eles deveriam lidar diante deste cenário.
da volta do Senhor. Só para vocês terem uma noção, a igreja em Tessalônica tinha uma compreensão de uma volta iminente do Senhor Jesus. Como se eles fossem a geração em que Jesus voltaria. E esse entendimento trouxe aí alguns desvios de conduta da igreja lá em Tessalônica. Aí Paulo escreve, trazendo aí as orientações sobre esse tema. Primeiro capítulo, versículos 5, 1 e 2. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá repentinamente ou como um ladrão à noite. Então, esse dia do Senhor é o dia da volta do Senhor, é a segunda vinda do Senhor. E aqui Paulo fala, na segunda carta, acerca de como Deus agirá nessa segunda vinda, né, que é a manifestação da justiça de Deus contra toda a impiedade, né, que é a retribuição daqueles que não creram no Evangelho, não creram em Jesus Cristo, aqueles que perseguem os cristãos, perseguem a igreja de Cristo, estes serão penalizados, é o que Paulo está trazendo aí como consequência da segunda vinda do Senhor. E Paulo, dentro desse mesmo contexto, em que muitos pensando, Cristo já vai voltar semana que vem, ou Cristo volta já no próximo mês, então vamos parar de trabalhar. Muitos estavam abandonando o trabalho, vivendo vidas ociosas. Então Paulo traz aí uma correção acerca dessa conduta. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Então olha só, vida ociosa, não tem ocupação, fica só se preocupando com a vida dos outros. É isso que Paulo está falando aqui na segunda carta. E tudo tem relação com a percepção deles acerca da volta de Cristo. E nós chegamos agora às últimas cartas do apóstolo Paulo, que são as chamadas cartas pastorais, que são as cartas escritas a Timóteo, Tito e Filemon. Então, na carta a Timóteo, nós temos ali uma mensagem que revela o cuidado de Deus para com a igreja, e nesse caso é a igreja de Éfeso. Paulo já tinha escrito uma carta à igreja, aos cristãos lá de Éfeso, e agora uma carta específica ao pastor, ao jovem pastor Timóteo, que era o pastor ali da igreja de Éfeso. Então é uma carta que revela um cuidado com a igreja e também, né, nessa mesma conexão, um cuidado com a vida do jovem, né, um encorajamento para o jovem pastor Timóteo. E aí Paulo dizendo, logo no capítulo 1, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então observe bem, Paulo reconhece a Timóteo ali como um escolhido de Deus, como um homem de Deus, que ouvia a palavra de Deus da sua mãe, Eunice, da sua avó Lloyd, e que ele precisava ali, né, permanecer firme, perseverar em meio às lutas, né, mantendo a fé, em função de que muitos abraçaram a fé, mas não foi uma fé genuína, né, como Paulo diz aqui. Eles naufragaram na fé. E aí por isso que Paulo escreve também na segunda carta, falando, olha, apresente a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem, que saiba a entender, compreender e ensinar a palavra da verdade. Então, são palavras de exortação, de fortalecimento, encorajamento ali para o jovem Timóteo. A carta a Tito, como mencionei na primeira aula, falando de maneira geral sobre as cartas que Paulo escreveu e que não foram todas direcionadas a igrejas que ele fundou, aqui nós temos um exemplo. A carta a Tito são igrejas da ilha de Creta, por onde Paulo passou, mas que já existiam ali cristãos, possivelmente que levaram o evangelho naquele momento ali de Atos 2, quando eles receberam a mensagem do evangelho no dia de Pentecostes, e ao retornar às suas cidades, suas terras, anunciaram a Jesus Cristo. Então Paulo escreve a Tito, também trazendo aí mensagens, né, de encorajamento a este líder da igreja,
certo? E é o que nós vemos aqui logo no versículo 5. Né? É um livro curtinho em que Paulo diz: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. Aí Paulo, logo no versículo 12 e 13, Paulo fala: um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Então a reputação dos cretenses era das piores. E ali a igreja do Senhor estava se solidificando. Então, para que essa igreja, essa liderança, pudesse ser uma liderança sadia, bem fundamentada na palavra do Senhor, Paulo escreve trazendo aí os ensinamentos da palavra de Deus ou as orientações, né, para que a Tito pudesse transmitir à igreja, formando líderes, constituindo líderes, que aqui presbíteros, que pode-se dizer, né, pode se traduzir também como pastores da igreja, para que pudesse, nesse cenário, né, cenário de deturpação, de imoralidade, de práticas pecaminosas, eles pudessem ali, a igreja crescer fortalecida, bem alicerçada. E, finalizando as cartas pastorais, chegamos à carta a Filemon. Filemon é um cristão, diz né, a palavra do Senhor, é um cristão rico, né, de posses financeiras, e tinha um escravo de nome Onésimo. E esse escravo, ele, segundo o relato lá da carta, esse escravo tinha fugido e tinha dado algum prejuízo a Filemon. E Paulo, por ser conhecido de Filemon, por ser alguém, né, irmão de Filemon, no sentido de irmão de fé, Paulo escreve a Filemon dizendo que Onésimo, que era escravo dele, tinha se convertido e que ele agora pudesse recebê-lo, né, de maneira não como um escravo, mas como um irmão. Então ele escreve assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Então Paulo apela aí ao relacionamento que ele tinha com Filemon, para que recebesse Onésimo com cordialidade, com amor, como deve ser a atitude de um cristão. E ainda Paulo fala, olha, se ele, né, te deve alguma coisa, Paulo ainda se compromete a ressarcir ou a indenizar, vamos usar uma linguagem atual, a indenizar por alguma coisa que ele tenha feito. E assim, né, nós encerramos o estudo das cartas paulinas, as epístolas paulinas, onde nós podemos ver, né, o cuidado de Paulo para com cada igreja em que ele, tendo fundado ou não, mas cada igreja que ele soube acerca de algum problema, alguma situação, ele, né, pôde enviar essas cartas e que veio a se tornar, né, parte das Escrituras Sagradas, a fundamentação, podemos dizer assim, né, teológica do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida grandemente e até a nossa próxima aula.